Olá, é uma alegria muito grande poder estar falando com você. Talvez você esteja aí no quarto de hotel, no seu escritório, na sua casa, não importa. Nós queremos chegar até você com este programa, A Igreja em Sua Casa. A Igreja em Sua Casa é um projeto que visa levar até você a palavra de Deus, um devocional, uma reflexão bíblica, para que você se sinta parte, membro do corpo de Cristo. Eu sei que tantas pessoas, por uma ou outra situação, não conseguem regularmente frequentar uma igreja. Talvez você esteja em outro país, em outra nação, e aí a língua é difícil para você, a distância dificulta você estar regularmente em comunhão com uma igreja local. Então nós vamos até você com esse projeto, A Igreja em Sua Casa. Eu quero convidar você agora, por gentileza, que vamos ter um tempo de meditação, vamos ter um tempo de reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você a se aprofundar num assunto tão importante que é o assunto sobre a fé. Eu quero conversar com você sobre a fé. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, o texto diz que, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Queridos, olha que texto impressionante, texto fabuloso. Esse texto começa falando sobre fé, começa em cima da experiência que Jesus amaldiçoou uma figueira. Essa figueira no dia seguinte estava seca, desde a sua raiz, completamente seca. Eu e você sabemos que se nós cortarmos o galho de uma árvore, mesmo numa região muito quente, ensolarada, e deixarmos aquele galho no sol, no outro dia ele não estará seco. Ele estará murcho, mas não seco. Mas a raiz estava seca, toda a planta estava seca, é o que o texto sagrado está dizendo. Pedro ficou admirado e disse: Senhor, Senhor, olha o que aconteceu aqui, que coisa impressionante. Aí Jesus diz assim para Pedro: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, com o coração se crê para a justiça. Quem que é a nossa justiça? A nossa justiça é Cristo Jesus. Eu creio em Cristo Jesus, eu creio em Deus. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio em Deus, isso significa que eu creio que Ele pode, não que eu posso. Queridos, a Bíblia diz em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza é substância, ou seja, a fé é a substância, é o conteúdo do que eu espero. Sendo assim, a minha fé deve ser em Deus. E Jesus diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quando eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus é poderoso para fazer aquilo. Agora, existe um segredo aqui muito importante, muito importante. Ter fé em Deus é ter fé na revelação de Deus. Como é que Deus se revela? Deus se revela através da sua palavra. Deus e a sua palavra constituem a mesma coisa. Não tem como você separar Deus da palavra. Eu creio em Deus, mas não creio na palavra de Deus. Isso não existe. Porque a fé por si só, ela é estéril. A fé por si só, ela é estéril. A fé, ela precisa ser fecundada. E o que fecunda a nossa fé é a palavra de Deus. Jesus Cristo diz que a palavra é a semente. Então, a semente, que é a palavra, fecunda a nossa fé. Então, ter fé em Deus é crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é semente, eu misturo a palavra de Deus com a minha fé. E aí, então, eu creio que
aquilo que eu estou dizendo que está de acordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é igual a Deus, eu não posso separar Deus da palavra. O texto diz que se eu disser a este monte, eu creio que Deus é poderoso para mover o monte. Eu creio que Deus é poderoso para trazer saúde. Eu creio que Deus é poderoso para trazer as abundâncias dos céus. Eu creio que Ele é poderoso na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Quando Jesus fala aqui de oração, oração é comunhão, oração é relacionamento. Como é que eu não creio em Deus, ou eu creio em Deus, mas não creio na palavra de Deus? Como é que eu poderei orar? Não tem como. Orar significa ter comunhão com Deus, aproximar-se de Deus. Eu só posso me aproximar de Deus tendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se eu não tiver Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não tem como me aproximar de Deus em oração. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Queridos, muitas vezes nós perguntamos às pessoas, vocês creem em Deus? Ah, nós cremos em Deus, eu creio em Deus. Ótimo. Mas você crê em você? Às vezes nós achamos que somente Deus é quem vai fazer a obra, mas somos nós também quem fazemos a obra. Então, existem algumas práticas que eu e você realizamos. Por quê? Porque nós estamos em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Eu não estou dizendo que as minhas obras vão agradar a Deus. Não. Eu sirvo a Deus e sou abençoado por Deus pela graça divina que é Cristo Jesus. Só que Jesus, como a graça encarnada, Jesus é o Verbo encarnado. E o Verbo é a palavra. E a palavra tem um conteúdo, tem uma mensagem. E muitas vezes no meu relacionamento com Deus, Deus faz algo e eu faço algo. Deus faz algo e eu faço algo. Os milagres de Deus normalmente foram assim. Jesus disse, enche essas talhas de água. Eles encheram. Leve ao mestre-sala. Eles levaram. Percebe aí o companheirismo? Percebe aí a parceria entre Jesus e aquelas pessoas para que o milagre acontecesse? A multidão estava faminta, ele disse, tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Trouxeram para Jesus aquilo que eles possuíam. Percebe essa parceria? Eu não estou dizendo que as minhas obras é que realizam o milagre. Não, é a graça de Deus, é o amor de Deus que realiza o milagre. Juntamente com a minha obra de fé, juntamente com a minha obra de confessar, juntamente com a minha entrega. E o texto sagrado diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que isso edifica o seu coração, anima o seu coração, eleva você, porque este é o coração do nosso Pai Celestial. Eu quero encorajar você a enviar um e-mail para nós. Você pode enviar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar o facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. E você pode enviar esse link para uma pessoa que você ama. Ei, ouça essa palavra, ouça essa mensagem. Você pode ser um divulgador, você pode difundir, espalhar a mensagem apenas com um clique para os seus amigos. Eu tenho certeza que eles ficarão felizes com essa sua indicação. Eu quero orar com você nesse instante. Pai Celestial, Pai de toda graça, Pai de todo poder, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos instrui, nos ensina, nos encoraja. A Tua palavra nos leva a vivermos a vida cristã abundante. Pai, seja qual for a necessidade desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo, dessa minha amiga, nós liberamos cura no físico, paz nessa alma, liberamos portas abertas, avanço, crescimento espiritual, maturidade espiritual, porque essa é a sua vontade, Pai. Pai, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Permitindo Deus, nós voltaremos então na próxima semana. Fique na paz de Cristo Jesus.